Olá, canceriano! Olá, canceriana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez por aqui, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim? Bora lá, vamos agradecer a nossa espiritualidade, aos nossos mentores, aos guias espirituais de cada um de vocês que se façam presente e nos tragam uma mensagem, um direcionamento que seja importante para os próximos dias, para as próximas semanas e que ressoe com o momento de cada um de vocês. Gratidão infinita, bora lá, vamos trazer aqui uma mensagem, pegar uma mensagem geral para ver qual tipo de energia, com quem que a gente vai falar, quais são os direcionamentos aí para os próximos dias. Mensagem, conselho e direcionamento para o signo de Câncer. Caíram muitas cartas, mas eu senti que é preciso aceitar, tá bom? Bora lá, vamos entender melhor aqui essa energia. A gente tem no fundo do deck a carta do mundo, muito lindo, o 8 de ouros, a receptividade e a carta da moralidade. Olha isso. Canceriano, aqui eu estou falando para pessoas que vão ter que pôr a mão na massa nos próximos dias. Pessoas corajosas, determinadas a fazer acontecer, né, o que de fato estão se propondo a viver. Pessoas que estão buscando uma conexão, digamos assim, uma conexão maior, sabe? E que muitas vezes, canceriano, isso vai exigir com que você deixe para trás algumas crenças. Por exemplo, a minha vida inteira eu acreditei que 2 mais 2 era 4, né? E agora eu começo a entender, eu vou ter um trabalho, eu vou ter um autodesenvolvimento, eu vou ter que me permitir entrar em um fluxo de entrega mesmo para a vida, sabe? Para entender que 2 mais 2 é 4, mas que em algum momento pode ser algo diferente. Entende? É entender que existem várias possibilidades. A carta do mundo, ela traz várias possibilidades para que você possa encontrar tudo isso que você está buscando, tá? Tem muita coisa aqui. A carta da moralidade, ela vem trazer muito uma questão, por exemplo, eu tive um relacionamento que foi dessa forma. Funcionou até determinado momento, mas hoje já não funciona mais. E você começa a trabalhar em si mesmo para elevar a sua vibração a partir dos próximos dias e se permitir se conectar com o universo, né? com algo maior, sabe? Com essa conexão que vem de dentro para fora. Quando a gente fala muito desse trabalho, desse desempenho que precisa ser feito, que começa a ser feito, não é nada que venha que tenha que ser árduo, sabe? Não é nada que venha com dificuldade. Aqui eu estou falando para pessoas que têm clareza que precisam fazer um movimento. E esse movimento começa a ser fluido, começa a se abrir. Agora eu vejo um momento onde vocês começam a entender por que não deu certo antes, sabe? Por que aquelas portas não se abriram antes? Por que aquele não era o melhor momento para que acontecesse o que precisava acontecer? Agora vocês começam a ter clareza. E muito vai exigir que você saia de ambientes, de pessoas, de relacionamentos, de padrões, de trabalhos, de um meio onde você cresceu e acostumou-se com muito do mesmo, sabe? O mundo, ele traz essa possibilidade, mas ele traz essa necessidade também de você se abrir para algo novo. E é muito lindo porque essa conexão, aqui eu posso estar falando de pessoas, por exemplo, eu sempre tive o sonho de ser mãe, sempre tive o sonho de ser pai, e agora eu começo a entender que para eu conseguir ter isso bem estruturado, eu preciso ter um trabalho comigo mesmo, para que quando isso acontecer, porque aqui a gente tem a possibilidade que aconteça muitas outras coisas, e quando eu falo, gente, de ser mãe ou de ser pai, não é só de um novo ser, tá? De um ser humano, não é só gerar um filho, uma filha, é você também dando luz a projetos, a situações, a relacionamentos que vão estar de fato alinhados com essa sua nova versão.
sabe? Versões que já não condizem mais com tudo que foi vivido até aqui, entende? Existe uma grande transformação para acontecer. Aqui a gente está falando de uma conexão que exige muito deixar as coisas fluírem, não querer ter o controle muito, porque todo o controle que a gente acha que tem é meio que ilusório, né? A gente não tem o controle de nada, na verdade. Tudo é uma espiritualidade maior nos conduzindo e nos preparando para aquilo que de fato a gente quer viver. E quando a gente se permite entrar no fluxo da vida e se entregar e aceitar de fato as coisas como são, a gente começa a enxergar a oportunidade onde a gente não via antes, sabe? A gente começa a sair muito do 2 mais 2, que era 4, agora a gente consegue ver outras opções, outras possibilidades. Entende, canceriano? Vejo muito aqui você florescendo, você deixando padrões, você se encontrando em ambientes que você nunca pensou que pudessem se encontrar ou se ver, tá? Aqui se a gente está falando, por exemplo, eu sempre fui católico, aqui tem uma questão religiosa aqui, no sentido seguinte, eu sempre fui católico, então eu sempre frequentei essa religião, e hoje eu já entendo que eu preciso expandir um pouco mais a minha consciência, entender que a religião é um caminho, é um processo, mas eu quero ter uma conexão maior, né? E eu começo a entender que muitas vezes não é sobre religiosidade, é sobre intimidade, e eu começo a me permitir mais. Ou então, se eu estou falando aqui, por exemplo, de conexões, não é sobre um relacionamento perfeito, é sobre o relacionamento que vai me trazer as condições para viver a perfeição que eu busco viver na vida, sabe? Que vão me trazer os melhores aprendizados, que vão me trazer o melhor desempenho, para eu continuar crescendo e continuar caminhando. Uma grande, grande, grande expansão. Deixando para trás crenças, deixando para trás, por exemplo, eu sempre trabalhei dessa forma, ou então eu sempre me relacionei dessa forma, mas a partir de agora eu começo a ver outras possibilidades de mudanças comigo mesmo, que vão me permitir viver algo diferente. Muitas vezes até no mesmo local, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, mas de uma forma diferente, porque quando eu mudo, tudo à minha volta muda, né? É você entendendo que muitas vezes tudo que você sempre quis estava muito perto de você. Sabe, canceriano? E você aprendendo a se permitir, a se entregar mais para o simples, para o que é fluido. Sabe? Vamos ver o que é mais? Vamos ver uma carta potencial, um desafio para essa leitura. Carta potencial para os próximos dias, para as próximas semanas. Uma carta, por favor. Cavaleiro de Ouros. Qual que é o desafio? Os Enamorados. Com o Imperador no fundo do deck. Olha isso. A gente tem o Imperador no fundo do deck. Desafio da sua leitura, os Enamorados. Os Enamorados como desafio é muito da dúvida, né? É muito de... Eu tenho muitas coisas que eu sei que eu posso fazer, eu acredito que eu mereço mais, eu sei que eu poderia estar experienciando ou explorando muito mais da vida, mas ainda assim tenho medo e tenho algumas dúvidas de, será que isso de fato é para mim? Será que essa pessoa de fato é tudo que eu preciso? Sabe? E eu vejo que você, o Cavaleiro de Ouros como potência da sua leitura, é você começando a receber coisas, é você entendendo, é o que a gente falou um pouco antes, portas que se fecham foram importantes para que outras se abram, sabe? Você tendo clareza de tudo que você construiu até aqui, e quando eu falo de construção, eu não falo somente de bens materiais, eu falo de toda essa transformação de você mesmo que você já fez. Se olha aqui, por exemplo, há 8 anos atrás, quem era você? Sabe? Aqui a gente tem muito dessa reflexão. Quem eu fui há 8 anos atrás? E quem eu sou hoje? Existe mudança? Existe desenvolvimento do meu ser? Não só enquanto homem, matéria, né? Não só enquanto um ser terreno, mas enquanto espírito, enquanto as coisas que eu acreditava que era dessa forma, eu já consigo ver com uma clareza que
que existem diversas possibilidades. O Cavaleiro de Ouros, como potência da leitura, ele vem trazer muito também do seguinte: chegando para você na hora certa as coisas, sabe? Por exemplo, é muito daquilo, se eu tenho um diamante hoje, se eu tenho um diamante, mas eu não consigo reconhecer que aquilo é um diamante, eu posso olhar para aquilo e achar que é uma simples pedra, como qualquer outra, sabe? E agora você conseguindo reconhecer o que é um diamante, o que é uma pedra, e tudo que vem ao seu encontro, você tem clareza daquilo, né? Isso me serve, isso não me serve. Como desafio as dúvidas, né? Os enamorados, ele vem falar também de contratos que são já predestinados, coisas e experiências que você já ia viver em algum momento, mas que agora você consegue ter a clareza. Então, assim, não deixe a falta de merecimento ou então o entendimento de que, por exemplo, será que essa pessoa de fato é para mim? Ou então, será que eu de fato vou em algum momento da minha vida viver um grande amor, ou então ter um grande encontro com uma área profissional que de fato me preencha, sabe? Porque os enamorados é tudo isso, né? São os grandes contratos, são as grandes experiências humanas que a gente vem viver. E o Cavaleiro de Ouros, ele traz a clareza e a exatidão, muitas vezes com um pouco de demora, mas como potência da sua leitura é porque essa demora já acabou, sabe? A partir de agora você começa a receber algumas coisas que vão te dar clareza de que de fato você está preparado para viver tudo aquilo que você queria viver, tá? Os enamorados, ele tem uma questão muito do seguinte, por exemplo, se a gente estiver falando aqui de almas gêmeas, de contratos espirituais que são de fato importantes, muitas vezes não vão vir com a estrutura que a gente acha que precisa, sabe? Mas vai vir da forma exata para trazer clareza para os próximos passos que a gente precisa tomar, tá? Então seja corajoso, porque você tem aqui como imperador no fundo do deck uma clareza muito grande no sentido seguinte: eu quero isso e eu só vou aceitar na minha vida se for algo condizente com aquilo que eu quero viver e com aquilo que eu mereço viver, né? Eu esperei todo esse tempo, ou então todo esse plantio, ele foi necessário. Então não é a primeira coisa que aparece que eu vou aceitar, sabe? Então é importante você começar a ter um pouco de discernimento aqui também, de que, por exemplo, vai ser importante a aceitação de algumas coisas, vai ser importante o receber, né? Essa carta da receptividade, ela traz muito isso também, de você entendendo a importância de você aprender a receber, para que a vida não te coloque em situações onde você precise aprender na dor, digamos assim, que você pode receber algo, sabe? Muitas vezes aqui, a gente tem pessoas que passaram por uma doença ou passaram por alguns momentos muito difíceis para aprender a receber amor, para aprender a serem cuidadas também. E pessoas que não precisaram passar por nada disso, mas que agora começam a entender que coisas que já eram predestinadas, digamos assim, precisavam apenas de um tempo para que se materializassem, né? E esse tempo chegou. É um tempo de grande expansão, é um tempo de grande despertar, digamos assim. Eu acho que essa é a palavra da leitura de vocês, um despertar. A partir de agora você começa a ter mais clareza para os próximos dias, para entender de fato quais são os passos que você precisa dar para encontrar, né, para estar receptiva mesmo, para encontrar todo o equilíbrio necessário para os próximos degraus, digamos assim, sabe, da sua jornada. Mais uma, por favor. Celebrações, lá no fundo do deck, 3 de copas, que traz pessoas, situações que vão trazer aí clareza, que vão trazer, demorou, mas eu encontrei, sabe? É muito isso. Você tendo certeza de que valeu a pena todo esse processo, você tendo essa resposta, né? O 2 de ouros com o julgamento é muito assim,
eu precisei passar por situações de muito equilíbrio, de muito tira aqui, coloca ali, coloca aqui, tira aqui, sabe? E me moldando em muitas situações, mas o grande momento chegou. Um grande momento que traz grandes oportunidades, olha isso. O pajem de ouros com a rainha de ouros. Oportunidades materiais, oportunidades financeiras, oportunidades de grandes encontros, oportunidade de grande equilíbrio na sua vida, canceriano. Um equilíbrio que vai te mostrar o porquê que foi importante todo o processo, sabe? É a grande colheita, né? É você colhendo os frutos do seu trabalho. Que lindo! Não tenha medo de se jogar, não tenha medo de se mostrar, sabe? Não tenha medo de entender que a sua vida é vivida à sua maneira. O que as outras pessoas podem opinar é muito mais sobre elas do que sobre você. Não existe certo ou errado, existe a sua forma de viver, sabe? Existem os aprendizados que você precisa viver, canceriano, e que você vai viver, né? Você vai viver. Tem uma grande colheita aí, muito próxima, não só na vida material, mas também na vida emocional, tá? Vai te exigir sair do 2 mais 2 é 4, vai te exigir uma expansão de consciência, vai te exigir um deixar fluir da vida, sabe? Mas que você está pronto para viver, está pronto para deixar acontecer com mais estabilidade, com mais eficácia, você dominando alguma situação, sabe? A gente pode estar falando aqui de alguma promoção dentro do seu ambiente profissional, ou então você entendendo que a sua forma de trabalhar não é condizente com aquele ambiente que você está inserido, então você começa a expandir o seu conhecimento, expandir o seu trabalho e outras pessoas começam a te enxergar. E grandes encontros a partir do momento que você decide que você merece, tá? Não tenha dúvida de que existem coisas, por exemplo, se você está tão ansioso ou tão preocupado com alguma situação da vida emocional, digamos assim, querendo muito viver uma realização emocional, por exemplo, querendo muito encontrar alguém, querendo muito viver um grande amor, digamos assim, não tenha dúvida de que toda essa ansiedade é porque você inconscientemente já sabe que isso existe em algum lugar, tá bom? E esse momento de preparo, esse momento, né, de espera, digamos assim, era a preparação para tudo que você começa a viver a partir de agora, para toda essa colheita que chega, né, a partir dessa conexão de você com você mesmo, de acreditar que o plantio foi feito e que a colheita cedo ou tarde viria. Sucesso, canceriano, sucesso, viu? Muita luz no seu caminho. Se ressoou com o seu momento, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.